7 horas da noite, daqui menos de meia hora, um casal de amigos nossos chega aqui em casa pra gente planejar a nossa viagem pro Japão. Eu nem acredito que a gente vai voltar pra lá. Eu tô muito feliz com isso. Vai ser a nossa primeira viagem internacional com amigos, então tem muita coisa pra planejar. Sejam bem-vindas a esse vlog, eu tô muito feliz de trazer esse assunto pro canal, porque eu amo planejar viagens. Normalmente eu, inclusive, não compartilharia que eu vou ter uma viagem, principalmente na internet. Mas eu sinto que vocês são minhas amigas, isso daqui é um grande interesse meu. Toda vez que eu tenho uma viagem pra fazer, eu gosto de ser a pessoa que planeja. E felizmente, esse casal de amigos que vai com a gente deixou isso como minha responsabilidade. E é com um casal de amigos nossos que eles foram nossos padrinhos de casamento, inclusive celebraram o nosso casamento, a Vitória e o Jordano. E claro, vai junto meu marido, a gente se casou há 2 anos. E há 2 anos que foi na nossa lua de mel, a gente conheceu o Japão, ficou apaixonado. Voltou de lá falando sobre isso. Eu acho que a gente fala sobre voltar pro Japão no mínimo umas 5 vezes por semana. Porque é um país que a gente amou a culinária, tudo lá. Então a gente tem muita vontade de voltar. Compramos já as passagens, mas tem muita coisa pra planejar ainda. E como uma pessoa responsável pelas coisas, eu acho que é importante considerar o que cada um quer fazer, interesses, e inclusive coisas assim de rotina. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre hoje. Eu só tô finalizando aqui meu Notion, eu já imprimi algumas coisinhas pra daí a gente conversar mais intencionalmente depois. E antes disso, claro, a gente vai jantar. O jantar hoje vai ser risone. Eu vou fazer um risone diferente do que eu faço normalmente. Risone é um tipo de massa e ela é uma massa que fica estilo risoto. É muito gostoso, super diferente. Eu aprendi a fazer uns 2 anos atrás e é uma receita que eu acho muito boa pra receber amigos, amigas em casa. Então eu gosto bastante. Daí com isso a gente vai fazer um frango também. Acho que vai ficar um prato bem legal. Mas agora vamos montar a mesa, que eu quero deixar tudo pronto pra quando eles chegarem. Enquanto eu cozinhava, o Jordano esquentou essa focaccia que eles levaram para nós, que era de gorgonzola com cebola roxa. Eu amei essa combinação de sabores e fiquei pensando que eu e o Júlio a gente deveria retomar o nosso hobby de fazer pães. Faz bastante tempo que a gente não faz isso, mas eu gosto muito de mexer na cozinha, vocês viram, né? A receita de risone é muito fácil, ele já estava quase pronto aqui. A gente só precisa fazer um caldo de legumes e ir adicionando esse caldo ao risone, além dos outros ingredientes. Nesse caso eu coloquei tomatinho cereja, espinafre e parmesão. Das outras vezes eu tinha feito com mussarela de búfala, achei que ficou bem melhor. Inclusive não sei se o frango foi o melhor acompanhamento. Mas tudo bem, esse pessoal já é de casa, a gente já teve muitas jantas juntos e ainda vamos ter outras. Pra sobremesa, o sorvete de alfajor da Eulato, que a gente ama. Essa marca aqui de sorvetes de Porto Alegre é muito boa. Gosto bastante desse sabor e também tem um sabor que é de Romeu e Julieta. Adoro esse mix assim de salgado com doce, sabe? Agora, antes da gente entrar no planejamento mesmo, quero apresentar para vocês a Vitória e o Jordano, nossos compadres que vão nos acompanhar durante essa viagem para o Japão. E foi nesse momento, depois do jantar, que eu peguei os mapas que eu imprimi já com os nossos hotéis das cidades que a gente vai visitar. Vão ser 4 cidades que a gente vai se hospedar, mas a gente é para visitar 5 cidades. E aqui eu tava conversando um pouco com eles sobre cada uma delas, o que a nossa ideia de fazer, pelo menos base, e mostrando um pouco do mapa, que eu sempre acho bem interessante. Apesar de eu não ser a melhor pessoa para me localizar, o Júlio se localiza super bem nos lugares e eu gosto de olhar mapas pra gente entender em quais lugares a gente precisa passar um pouco mais de tempo. E claro que o planejamento acaba sendo super divertido, mas eu também fiz algumas perguntas sérias pra eles, pra deixar anotado e ter certeza que todo mundo vai sair feliz dentro da viagem. Qual experiência vocês consideram ser imperdível no Japão? A Vitória roubou a minha resposta. Os Wagyu. Wagyu. Pra mim é no Omoi e Yokocho. O que vocês não gostariam de repetir de experiências passadas de viagem?
Depois de fazer perguntas sobre absolutamente tudo, desde restrições culinárias, lugares que cada um quer visitar, o Júlio resolveu surpreender todo mundo com um programa que ele desenvolveu para a gente conseguir colocar a nossa viagem em específico. Depois vamos ver se no final da viagem funciona bem, que daí eu compartilho com vocês. Mas aqui tinha tudo sobre custos, para eu colocar também o planejamento da viagem. Então vamos ver como é que vai ser, porque normalmente eu não planejo a viagem nessa forma. Mas a gente ficou tão surpreso, tava os três assim, em choque, sentados só olhando pra TV. 2.000 ienes por pessoa por dia. Nosso jantar foi maravilhoso, mas eu achei importante passar aqui para falar um pouco mais para vocês dessa viagem, o que a gente já tem até agora e inclusive como que eu tô me programando assim nos próximos passos. A gente vai viajar daqui mais ou menos 5 meses. A gente comprou com bastante antecedência essa passagem. Acho que todo mundo que tá vendo uma viagem pra Ásia vale a pena olhar, assim, com bastante antecedência as passagens. A gente conseguiu uma passagem com preço muito bom, uma escala muito boa, mas tem algumas coisinhas, né? Quando a gente tá falando de viajar pro Japão, muitos dos voos vão pelos Estados Unidos, então se tu não tem visto, é algo que é importante considerar, porque daqui a pouco pode ser muito mais fácil ir por outro país. A primeira vez que a gente foi pela Turkish Airlines. A experiência foi bem boa, inclusive a gente fez um stopover na volta, a gente ficou uma noite em Istambul. E assim, já entrando numa tangente, se tu for fazer um stopover, faz na ida, porque na volta a gente tava extremamente cansada, ainda mais depois do Japão, que a gente caminha muito. Entrando nessa parte de vistos, algo que eu tô muito de olho é que o Japão tem um acordo com o Brasil até o final, acho que é de setembro, que os brasileiros não precisam de visto. Mas depois disso ainda é incerto, então eu tenho que ficar um pouquinho de olho em relação a isso, pra daí se a gente vai precisar tirar um visto de turista ou não. Mas essas são só coisas que eu tô prestando atenção. O que a gente já tem até agora, então, é voo e os hotéis. Definir os hotéis foi algo um pouco complexo, pensando nas cidades que a gente queria dormir ou não. A gente vai chegar e sair pelo aeroporto de Osaka, então a gente não vai pelo aeroporto de Tóquio, o que eu achei, inclusive, bom, porque Osaka é uma cidade bem tranquila de chegar no aeroporto, e Tóquio tem 2 opções de aeroporto. Tem um que é muito longe e um que é mais próximo da cidade. Como a gente encontrou essa passagem que estava com preço muito bom, valia a pena ainda pagar o valor a mais desse trem que a gente vai precisar pegar de Tóquio para Osaka para ir embora. Então o nosso roteiro ele tá basicamente só dias que a gente vai dormir em cada hotel. Eu ainda não tenho especificamente o que a gente vai fazer em cada dia. Isso é algo que eu vou fazer um pouco mais em cima da hora, mas dessa vez eu quero ter um pouco mais de intencionalidade, porque eu sei a quantidade de coisas que todo mundo quer ver no Japão, quer fazer, quer comprar, porque realmente são cidades que tem muita diversidade de coisa para fazer. Seja tipo natureza, seja compras, seja templos, então tem vários aspectos quando a gente está visitando o Japão. E para isso eu estou utilizando um aplicativo que está me ajudando muito a coletar informações, que é o que eu estou fazendo agora. Eu achei esse aplicativo aqui no TikTok, o nome dele é Mil. Eu não tô pagando nada para utilizar ele. E aqui tá o aplicativo, eu tenho aqui ó, 169 salvos só do Japão. Ele te ajuda a salvar tudo que tu acha no Instagram, no TikTok. E é muito legal que ele te mostra dentro desse aplicativo um mapinha. Tipo, aqui é Tóquio e daí aqui embaixo é Yokohama. Nossa ideia é visitar Yokohama. E ele tem tudo que eu já marquei num mapa. O que é ótimo, principalmente em cidades como Tóquio, que são muito grandes, é interessante que a gente entenda quais áreas eu vou precisar passar mais tempo. Aqui ele divide também automaticamente em categorias. Então eu consigo ver o que é comida, eu consigo ver o que é uma atração, o que é uma loja, e isso tudo fica separado. Acho que esse aplicativo hoje ele só tem em inglês, mas assim, acho que é bem fácil de entender, mesmo se tu não fala. Ó, vou mostrar um exemplo pra vocês. Eu marquei essa loja aqui de Ginza, que é a Gentle Monster, que é uma loja de óculos de sol. Aqui a gente consegue clicar nessa loja. Ele mostra aonde que eu vi, qual foi o TikTok que eu vi. Ele mostra o porquê tu visitar, o que a gente tem que fazer aqui. E daí, inclusive, tem os horários que ela tá aberta e a localização. Infelizmente, a gente não vai ter o mesmo Japão. Então, aqui, 169 salvos atualmente. Um tempo antes da gente viajar, eu sei que vai aumentar muito essa quantidade de salvos. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer tudo, mas algo que eu indico é tu deixar o que tu mais gosta de fazer, ou pelo menos isso com restaurantes. Faz isso com restaurantes se tu for viajar para qualquer lugar.
é deixar isso marcado no mapa. Daí, claro, tu pode escolher na hora que tu tá com fome comer num lugar que tu viu na rua e achou bonito, achou legal, mas tu também tem a opção de olhar o teu mapa, ver as coisas que tu tem salvas que estão ali por perto e ter mais certeza que tu vai acertar no almoço, no jantar. Atualmente é isso que eu fiz, eu tenho salvado muito dentro desse aplicativo do Mio, TikToks, tenho salvo também dentro do Instagram. A gente tem um grupo entre nós de direct no Instagram para enviar reels que a gente acha interessante. E daí a partir dali eu sei que eu vou salvar algumas coisas pra gente ter certeza que todo mundo tá indo em coisas legais que quer ir, né? Uma coisa assim administrativa que a gente já fez é comprar alguns ienes. O iene hoje ele tá numa baixa, o real tá valendo mais do que o iene, então isso é algo interessante. A gente já guardou uma reservinha assim de ienes pra nossa viagem ali. Isso é tudo do planejamento que a gente já fez. Eu tô bem feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Fico sim um pouco ansiosa, não quero nada de olho gordo aqui pra mim. Quero que tudo aconteça super bem e eu fico levemente receosa de compartilhar isso, mas ao mesmo tempo eu sei que é algo muito legal de ver o processo, de como que funciona, e depois eu tenho certeza que vocês vão se sentir mais parte dos vlogs de viagem. Acho que ficou muito claro o quanto que eu gosto desse tópico de viagem, então se tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda em relação a alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E imagino que se tu tá até aqui no vídeo, tu gostou dele, então não esquece de dar um like e se inscrever no canal pros próximos, principalmente pra esses vlogs que ainda vão acontecer. Vai demorar um tempo, tá? Tipo, eu tô me adiantando um pouquinho, mas eu sou dessas que gosta de planejar com antecedência. Beijo, até o próximo vlog. Tchau!